Bom, agora está na hora de falar um pouquinho sobre como é que fechou o mercado hoje, os indicadores econômicos, o mercado de grãos, nesse último dia do mês de fevereiro, né, dia 29, hoje ano bissexto, 2024, então a gente está aí com esse dia atípico, vamos ver como é que se comportou o mercado no mercado de grãos. Começamos dando uma passada aqui nos indicadores econômicos desse dia 29, quinta-feira. Dólar americano fechou em R$ 4,97, uma leve alta, uma alta sensível aí de 0,03%. O índice Bovespa, 128,8 mil pontos, uma queda de 1,03%. E agora os grãos, vamos dar uma olhada aqui, o mercado de grãos para hoje, quinta-feira. O trigo se manteve em relação a ontem na Bolsa de Comércio de Rosário, $201,50 a tonelada. O milho teve uma queda, segundo a Bovespa, R$ 60,17 a saca de 60 quilos. A soja, contratos para março, também baixou um pouquinho, $11,26 por bushel. E o prêmio se manteve 45 centes por bushel de dólar, né, negativo. Gustavo, como é que você avalia aqui essa variação do dia de hoje? Bom, primeiro que continuam as quedas de preço de tanto de milho como de soja, né? A gente já vem falando aqui, praticamente dia a dia a gente tem visto essas perdas e nós temos nova perda acontecendo, né? Apesar de ser pequenas perdas, mas são perdas que, quando somados, quando termina a semana, são significativos. Então, isso tudo está em função da oferta que tem, das chuvas que estão acontecendo na América do Sul, do potencial de oferta que vai ter de grãos. Chovendo molhado, não vou entrar tanto nisso. Infelizmente, nós continuamos com essas previsões e, como eu já falei aqui, hoje já existem estimativas de que soja pode chegar a 10 dólares e 50 o bushel, e que nós precisamos reavaliar essa situação, tá? Reavaliar em que sentido? Tem analista dizendo que 10 dólares é o preço histórico. Nós temos que fazer uma vírgula muito grande sobre isso, porque se nós olharmos simplesmente os preços que aconteceram de soja em Chicago, pegar e fazer uma média histórica, a gente vai chegar talvez a 10 dólares ou abaixo de 10 dólares. Mas nós devemos fazer um outro cálculo, que o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje estão com uma inflação. Antigamente era só 0,5% de inflação por ano. Hoje estão com inflação que está chegando acima de 4%. Então, se nós pegarmos esses últimos anos, nós estamos aí daqui a pouco com 10, 12% de inflação que aconteceu. Então, nós temos que fazer a deflação dos preços de soja lá de trás para hoje. Então, se a gente fizer essa deflação, nós vamos chegar... Eu não fiz esse cálculo, tá, pessoal? Eu prometo para vocês que eu vou... Se eu me der tempo esse final de semana, eu vou fazer e vou trazer para vocês semana que vem esse número, que eu acho que é um número interessante. Mas eu acredito que esse número chegue próximo a 11 dólares o bushel, tá? 11 dólares o bushel. Fazendo um chute aqui para vocês, ao vivo aqui, né? Mas eu vou buscar esses números para a gente poder fazer esse cálculo. Eu tenho que pegar a inflação de cada ano dos Estados Unidos, o preço médio da soja, né? E trazer esses números para hoje, para a gente poder ter essa noção. Mas eu acredito que é acima de 11 dólares. Então, se só nesses últimos anos, com a pandemia, tiveram mais do que 10% de inflação, então os 10 dólares com 10% dá mais de 11, né? Com certeza é mais de 11. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho algumas informações que o pessoal chuta por aí, que faz simples análise e que a gente precisa estar cuidando. Que também essa é uma informação só para ter parâmetro. Estou falando isso para a gente ter parâmetro. Não estou dizendo, então não pode de jeito nenhum baixar de 11. O mercado que vai definir, né? Se tiver tanta oferta assim como o mercado acredita que tem, a gente não pode duvidar realmente desses 11 dólares, né? Então hoje é baixista, é pessimista o mercado, não acredita em aumento de demanda, está acreditando em excesso de oferta. Então nós estamos numa situação um pouco incômoda, tanto para soja como para milho, né? Ainda mais com essas chuvaradas todas que estão acontecendo, né? Vocês devem estar vendo aqui o carro aqui no Rio Grande do Sul chovendo. No norte do Rio Grande do Sul fazem 3 dias aí que tem muitos lugares de 3 dias chovendo. Já tem
Só para vocês terem uma ideia, tem lugar no Rio Grande do Sul que nessas últimas 3 semanas passa de 400 milímetros de chuva. Só para vocês terem uma ideia. Não é todas as regiões, tem regiões muito secas, né? Hoje eu vim lá de uma região próxima a Dom Pedrito, que mês de fevereiro tinha chovido só 17 milímetros. Então não teve uma grande quantidade de chuva. Então tem alguns bolsões muito secos, mas tem outros que muita chuva, excesso de chuva, com toda a seca que acabou acontecendo no mês de janeiro, as quantidades de chuvas menores entre dezembro e janeiro principalmente, mas agora nessas últimas 3 semanas, alguns lugares aí com excesso de chuva, isso faz com que motive para ter uma oferta maior, uma produção maior, e aí os preços continuam caindo, né? E as chuvas do Centro-Oeste, com Paraná também, com chuvas, fazendo com que o preço do milho caia e caia violentamente, né? A gente tem falado aqui o quanto que tem caído o milho dia a dia, né? Lembrar que nós tivemos ali em janeiro uma queda, e depois se buscou um reequilíbrio, né? Nós estávamos vendo até se voltar a subir o preço de milho algumas semanas atrás, mas com essas chuvaradas todas que estão dando essas últimas semanas, despencou o preço de milho. Então, nós estamos numa situação assim que possivelmente, se continuar essas chuvas, a previsão é muito boa de produção, excesso de oferta, preço menor também, Juliana.